Boa noite. Vamos orar? Pai, a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é vão. Nós pedimos então, clamamos a Ti, edifica os nossos casamentos. Nossa dependência cresça à medida que a gente considera essa necessidade que temos em nossos casamentos de redenção. Redenção não do casamento somente, mas dos nossos corações. Corações que carecem de governo, de um governo divino, de um rei. Nos ajuda nessa noite, Deus, a considerar essas verdades de maneira humilde, de maneira dependente da graça, e que a gente possa correr mais uma vez para Ti. No nome de Cristo, o nosso Rei. Amém. Para mim é uma alegria mais uma vez estar com vocês. Agradeço o convite, Jefferson e todo mundo do Ministério de Casais. Eu queria considerar com vocês uma situação que talvez seja bem próxima da sua casa. Imagina aquele marido que trabalhou o dia inteiro, está cansado, e agora ele dirige até a sua casa pensando que ele vai chegar lá, tirar o seu sapato que já está apertado, finalmente sentar no sofá, deitar a cabeça e assistir o jornal. Ou talvez o futebol. E ele não vê a hora de chegar em casa para descansar. Do outro lado, tem a esposa. Está lá em casa, com as 3 crianças, correndo de um lado para o outro. 3 crianças é mera coincidência, tá? Não vendo a hora do marido chegar. Para quê? Para poder falar, agora é com você, toma conta delas, vai lá, dá o banho nelas, coloca elas na cama que eu preciso tomar o meu banho que esperei até agora para poder tomar. Os dois se frustram então naquele momento de encontro. Por quê? Porque ele não via a hora de descansar, ela não via a hora de tomar o banho dela. Ele quer o que ele quer, ela quer o que ela quer. E na medida que os desejos são frustrados, conflito. Conflito. A cara vira, a porta bate, o coração aperta, porque aquilo que eu tanto queria não se fez presente. Por que será que os nossos casamentos são assim? Por que os nossos desejos têm muitas vezes controlado as nossas vidas? Por que as nossas frustrações têm se manifestado dessa maneira tão tirana e cruel? Talvez esse seja um caso comum, bem corriqueiro, mas os casos mais graves envolvem dinâmicas muito semelhantes. E os conflitos, então, apresentam gravidades de todos os tipos. A verdade é que esse é um episódio corriqueiro de um casal, de um dia a dia de casal, e que muitas vezes é o dia a dia dos nossos casamentos. Onde é que nós erramos quando tentamos entender os nossos casamentos? Será que a gente entende o nosso casamento como a gente deveria? Será que a gente entende o porquê do casamento? Ou será que talvez a gente começou com esses mesmos desejos que estão agindo nessa dinâmica que eu acabei de narrar? Será que a gente começou o nosso casamento com desejos semelhantes, agindo de maneira mais ampla? Deixa eu tentar explicar. Será que a gente casou com expectativas e desejos que a gente buscava para finalmente sermos felizes? Será que a gente casou com a expectativa de que o nosso cônjuge finalmente daria aquele pedaço ou aquela parte da minha vida que eu tanto anseio e que tanto me falta? Talvez nós erramos quando a gente pensou que o propósito do casamento era de me fazer feliz. Se o propósito do casamento é me fazer feliz, se o propósito desse relacionamento é me fazer feliz,
O dia em que o meu cônjuge, o meu marido ou a minha esposa, não me fizerem feliz, o propósito foi por água abaixo. Para que continuar? Para que continuar? Agora, se a gente identifica um propósito errado para o casamento, a gente muitas vezes vai identificar problemas errados também. A gente vai fazer diagnósticos dos nossos casamentos que não vão ser aqueles que carecem de maior solução. Hoje em dia é muito comum falar que os nossos casamentos sofrem por falha de comunicação. Talvez seja o tópico que a gente mais aborde quando fala de casamento. Nosso casamento está sofrendo por falha de comunicação. E é verdade, muitos de nós sofremos com falhas de comunicação. Mas será que é só isso? Será que tudo o que eu preciso são técnicas novas, ou os passos necessários para me comunicar melhor, e então todos os problemas do nosso casamento serão resolvidos? Será que a comunicação é o problema? Ou será que é a nossa agenda? Ele tem a agenda dele, ela tem a agenda dela, essas agendas não se coordenam, não se combinam, e elas ficam cada vez mais distantes, até que é melhor cada um ir para o seu lado. Será que a gente precisa, então, simplesmente começar a coordenar as nossas agendas melhor? Ou talvez incompatibilidades de interesses. O marido cresce com interesses numa determinada direção, ela em outras, ele gosta do futebol, ela gosta de viajar. E cada um vai seguindo os seus desejos, os seus interesses, até que, eventualmente, eles se encontram distantes e um já não faz mais o outro feliz, que era o propósito inicial. Vamos cada um para um lado. Se o problema identificado são esses, então o que eu preciso são de técnicas novas de comunicação, ou talvez de novas estratégias para trazer as agendas e fazer com que elas se tornem compatíveis de novo, ou tentar fazer com que esse casal se engaje em interesses comuns e faça com que esses interesses comuns floresçam. Será que é essa a solução final dos nossos casamentos? Se a gente tem um propósito, entende o propósito do casamento de maneira errada, a gente vai fazer um diagnóstico de casamentos que sofrem também errado, e por fim vamos prescrever soluções também erradas. Também erradas. Não é à toa que muitas vezes você vai ver por aí fora a prescrição, inclusive, do divórcio. Tem hora que é melhor divorciar mesmo, afinal, se não te faz feliz, busque a sua felicidade com outra pessoa. O que eu quero propor hoje à noite para vocês é que o propósito do casamento é a adoração a Deus. E isso é apenas possível a partir de corações redimidos. O propósito do casamento é a adoração a Deus. E isso é apenas possível a partir de corações redimidos. Um novo casamento, quando eu falo de novo casamento, me entenda bem, um casamento renovado. Um casamento renovado passa por corações renovados, que tem Jesus como rei. Casamentos renovados passam por corações renovados, que tem Jesus como rei. Eu vou pegar então os 3 P's que eu abordei aqui: o propósito, o problema e a provisão ou a prescrição da solução. E vou fazer desses 3 P's os meus pontos. E aí, em cada um desses pontos, a gente vai olhar para alguns textos bíblicos, a fim de poder crescer na nossa compreensão do propósito do casamento, para olhar para o problema real, que de fato assola os nossos casamentos, e por fim olhar para a prescrição da solução. Primeiro ponto, então, é o propósito do nosso casamento é a adoração a Deus. Talvez você pense em adoração e você imediatamente pense em música, pense em louvor cantado, mas tenho certeza que você já ouviu falar sobre a ideia de que a adoração não envolve apenas o que cantamos, mas envolve todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos, inclusive, da nossa obediência a Deus. Nós adoramos a Deus
na medida que refletimos quem Ele é. Afinal, lá no Gênesis, aprendemos que fomos criados à imagem de Deus, para refletir a glória de Deus, para sermos representantes visíveis do Deus invisível nessa criação, para que toda a criação olhe para nós e veja a beleza, as perfeições do Deus que nos fez. Nenhum outro ser criado usufrui dessa responsabilidade, desse privilégio, de refletir visivelmente as glórias do Deus invisível. No casamento, então, a missão continua a mesma. A mesma de toda a nossa existência. A adoração. Adoração que é o reflexo vivido e visível da glória de Deus. Deus que, na sua abundância de amor, cria. E Ele, então, dá vida para o outro. Ele se dá presente a suas criaturas, numa comunhão que só é explicada pela abundante perfeição do nosso Deus. Quando Ele nos chama a refletir o seu caráter, a sua glória, Ele nos chama ao doar-se ao outro. E isso de maneira especial dentro do casamento, de tal forma que o marido deve se unir com a sua mulher, e eles se tornam então uma só carne, desfrutando o quê? De uma comunhão que é única e peculiar, porque ela é de extrema intimidade, ela é de um relacionamento extremamente próximo, transparente. Eles estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Ou seja, o Deus que cria é o Deus que cria a partir das suas abundantes perfeições. E Ele nos chama a refletir essas abundantes perfeições na medida que nós nos damos uns aos outros, inclusive e principalmente no nosso contexto aqui, dentro do ambiente do casamento. É no casamento que nós nos damos a conhecer e, de certa forma, disponibilizamos toda a nossa existência em prol do outro. É como se eu fosse da minha esposa e ela fosse minha. Algo que ressoa um pouco os cânticos de Salomão e até depois os dizeres de Paulo. Não é à toa que depois, então, lá em Efésios capítulo 5, e se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá. O chamado do apóstolo Paulo para nós é que nós nos sujeitemos uns aos outros, inclusive dentro dos nossos casamentos. Efésios capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Vou parar aí. A ideia aqui é de uma dupla sujeição. Existe uma submissão peculiar da esposa ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Mas o marido se sujeita à esposa na medida que ele, impelido por amor, coloca toda a sua existência ao dispor dela, para o bem dela, a fim de santificá-la.
Pensa de novo no parâmetro da criação, no dar-se. A ideia aqui é de sacrifício em todas as direções, porque é isso que o amor de Deus nos compele a fazer. É esse o amor que nós vimos, inclusive, no padrão de Cristo. O amor, então, que é o amor que nós estendemos aos nossos cônjuges, é um amor sacrificial. Agora, quando você pensa em amor sacrificial, talvez te venha à mente aquela cena do ladrão entrando na sua casa e o marido que vai proteger sacrificialmente a sua esposa. Então, ele fica à frente dela e na medida que o bandido dá um tiro, ele se atira e toma o tiro no peito. Sim, amor sacrificial. E nós, maridos, façam isso se for o caso, tá? Mas sabe o que é mais difícil de sacrificar? O futebol, o conforto, os desejos pequenos do dia a dia. Esses são mais difíceis de dizer, não, aqui a minha existência vai ser colocada ao seu dispor, ao seu serviço. E acho que esse tipo de chamado é responsabilidade primária do marido, mas é um chamado de todo crente. De amar, de sujeitar a sua existência em amor ao outro. Porque é assim que nós refletimos a glória do Deus invisível na nossa existência visível. É assim que nós refletimos o amor de Deus nos nossos casamentos. É assim que nós adoramos a Deus com os nossos casamentos. O propósito, então, é esse. É que os nossos casamentos adorem a Deus na medida que eles demonstram esse amor humilde, essa sujeição ao outro, essa disponibilidade da existência em prol e em serviço do outro. É assim que a gente adora a Deus nos nossos casamentos. E se você está casado há algum tempo, você sabe o quanto isso é difícil. O quanto isso é difícil. Por quê? Porque os nossos casamentos sofrem de um problema. A nossa comunicação sofre de um problema. As nossas agendas sofrem de um problema. Os nossos interesses sofrem de um problema. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema do nosso casamento é a adoração do eu. É a adoração do eu. Se as nossas vidas foram criadas para adorar a Deus, se os nossos casamentos deveriam existir para a adoração de Deus, o problema é que a gente redireciona essa adoração para nós mesmos. Ao invés do serviço ao rei, nós tentamos estabelecer os nossos próprios reinos. Então isso quer dizer que a comunicação não é o problema mais fundamental do nosso casamento? As agendas ou os interesses? Exatamente. Eu sou o maior problema do meu casamento. Eu sou o maior problema do meu casamento. Aprendi isso lendo Paul Tripp. Talvez alguns de vocês tenham lido já alguma coisa do Paul Tripp. Um livro que se chama O que você esperava? Um choque de realidade acerca das expectativas que nós mesmos temos do casamento. O que você esperava? Você esperava um mundo de flores? Você é um pecador casando-se com outro pecador. Esperava o quê? Esperava felicidade? Era esse o propósito? Era essa a expectativa? Quando essa é a expectativa, fica evidente, então, que nós entramos nessa jornada a dois com interesses egoístas. Para propósitos que são centrados em mim mesmo. E aí, então, eu me torno refém, escravo
desses desejos. Eu me torno um tirano que mantém a mim mesmo como refém. Afinal, o que controla o meu coração é também o que controla os meus relacionamentos. Se aquele relacionamento não me dá o que eu quero, aquele relacionamento deve ser descartado. Afinal, eu quero o que eu quero na hora que eu quero, e é melhor que você me dê isso, senão você não faz parte desse reino. Você não tem parte útil no meu governo. E eu te excluo, eu te escanteio. Eu trato você com aqueles períodos de silêncio. Ou simplesmente saio toda hora para não ter que conversar com você. Afinal, para que eu vou ficar com você se você já não serve aos propósitos do rei eu? Se você está com a sua Bíblia ainda na sua mão, torna lá para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Eu vou ler os versos 1 a 3. De onde precedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Por que nós temos, então, conflitos nos nossos casamentos? Pelos mesmos motivos que temos guerras no mundo. Interesses opostos. Desejos em disputa. Reinos tentando se estabelecer em territórios comuns. Ou é o meu jeito ou é o seu jeito. E aí a gente briga. Já parou para pensar, então, que as guerras internas da casa têm tudo a ver com as guerras as guerras do mundo por aí afora? Tudo é questão de desejo do coração. Por que existem guerras? Da onde elas procedem? Não é dos prazeres, não é dos desejos pecaminosos que nós temos. Nós cobiçamos e não temos, nós matamos, inclusive, para poder ter. Porque o reino do eu, ele é tirano. E ele passa por cima de tudo e de todos, inclusive daqueles a quem eu digo que amo. Nota que Tiago traça um paralelo aqui com a oração que tem... É algo que confronta os nossos corações. Porque até o jeito que a gente ora tem a ver com os nossos desejos. A gente não tem porque a gente pede. E quando a gente pede pelos motivos errados. A gente ora a Deus pedindo para que Ele faça a nossa vontade. A gente ora para que Ele satisfaça os nossos caprichos, os nossos prazeres, para a gente se esbanjar nos nossos prazeres. Ou seja, os conflitos do casamento e a nossa disposição para com Deus, as duas dinâmicas acabam sendo regidas por um mesmo estado de coração. É tudo para mim. É do outro para mim, é inclusive de Deus para mim. Eu sou o centro. Eu sou o centro. O cônjuge deve me servir. Deus deve me servir. Eu sou o protagonista da história. Eu sou o rei. É o meu reino. Esse é o problema do nosso casamento, queridos. Em diferentes graus, o nosso coração tenta reinar. Aqueles que não conhecem a Cristo
estão entregues a esse rei tirano do eu. Aqueles que já conhecem a Cristo estão no processo de desbancar esse rei, destronar esse rei e sujeitar todas as coisas ao verdadeiro rei. Mas o rei tirano ainda se manifesta nessa jornada. Nós ainda estamos na jornada, no trajeto. Não chegamos lá. Nossa esperança é de que chegaremos. Afinal, a boa obra que ele começou, ele vai completar. Mas você sabe como os nossos desejos, os seus desejos, tentam se impor tantas vezes no seu dia a dia. Isso quer dizer que o casamento, então, é uma guerra. Mas não é apenas uma guerra entre marido e mulher. Né? Não é... Como é que é? Os maridos são de Marte, as mulheres são de Vênus, então a gente vive em guerra. Né? Nossa guerra é uma guerra de coração. Do velho homem com um novo homem. Do reino, de um reino que deveria se estabelecer e vai se estabelecer, mas de um outro rei que não quer sair. E que insiste em fazer sua vontade acontecer. É uma guerra entre o reino do eu e o reino de Deus. O propósito do casamento, então, é a adoração a Deus. O problema do casamento é a adoração do eu. Qual que é a solução, então? Como é que eu saio da adoração do eu para a adoração a Deus? Como é que eu sou levado a uma nova existência na qual eu não mais preciso estabelecer a minha vontade, o meu jeito, nem mesmo para o meu cônjuge? A solução é Cristo. A redenção do nosso casamento, ela acontece a partir da redenção do coração. À medida que os nossos corações se curvam a Cristo e recebem de Cristo a cura desse orgulho, desse egoísmo. Jesus é o rei do casamento. Jesus é o rei do casamento. E ele quer ser o rei do seu casamento. Ele quer redimir a sua comunicação a partir de corações humildes. Ele quer redimir as suas agendas a partir de corações curvados a novos propósitos que servem a Ele como Rei. Ele quer redimir vocês, a nós. Corações humildes são levados então ao serviço de Deus, à adoração a Deus e ao serviço do próximo. Não é à toa que os dois mandamentos que Jesus destacou foram o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque corações transformados, corações redimidos, fazem isso. Eles se sujeitam. Eles se colocam ao dispor, ao serviço de Deus e do próximo. E isso acaba sendo visível dentro do lar. Em outras áreas também, se você seguir na leitura de Efésios capítulo 5, você vai ver como essa disposição do coração é vista também nos relacionamentos pai e filho, ou nos relacionamentos de trabalho. Por quê? Porque uma vez redimidos, esses corações passam a se colocar ao dispor de Deus e do próximo. A existência já não é mais de fora para dentro, mas é daqui para lá, de mim para o outro. E Paulo vai dar ali, inclusive no capítulo 4 de Efésios, alguns exemplos disso. Aquele que roubava não deve mais roubar. Antes ele deve fazer o quê? Ele deve trabalhar para ter com o que ajudar o outro. Ou seja, antes era do outro para mim. Agora eu vou trabalhar para poder repartir. É a minha existência ao dispor do outro. O outro exemplo que Paulo usa no capítulo 4 de Efésios é o linguajar. Antes você falava para ofender, palavras de baixo calão, palavras ofensivas, gritaria. Agora você não deve mais fazer isso, deve ser para a edificação do outro, para o encorajamento do outro, para estender graça para o outro. Já não é mais
de lá para cá, para o meu serviço, para a minha exaltação. Não, é o uso da minha comunicação para o dispor, para o serviço, para o amor do outro. Ou seja, tudo passa por essa transformação de coração. Tudo. Inclusive a redenção dos nossos casamentos. A gente tem, no envio de Cristo, a manifestação exata dessa dinâmica de amor, dessa dinâmica de graça. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 4. Quero ler com vocês os versículos 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você quer demonstrar o amor de Cristo por meio do seu casamento? Você precisa conhecer cada vez mais profundamente o ato principal de amor do próprio Deus por você. Você quer estender mais graça para com o seu marido ou com a sua esposa? Você precisa se aprofundar mais ainda na compreensão da graça estendida por Deus para com você. Aquilo que Deus fez por nós em Cristo nos coloca em movimento para fazer de maneira espelhada, de maneira a refletir a sua glória, de maneira a sermos imagem do seu ato, inclusive dentro dos nossos casamentos. O amor de Deus em Jesus nos liberta do amor próprio para o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando você é amado por Deus em Cristo e recebe desse amor que é derramado pelo Espírito, como diz Paulo lá em Romanos 5, você tem os seus desejos, os seus anseios mais profundos satisfeitos. Olha que interessante. Quando a gente fala muito sobre desejos, parece que os desejos acabam sendo os vilões da história. Os desejos de maneira essenciais. De maneira essencial. Deus não nos chama para não termos desejos. Ele nos fez seres que têm desejos. Mas Ele nos fez para desejar a Ele mesmo. E encontrar nele a satisfação de todos esses desejos. O problema é que a gente tenta encontrar a satisfação desses desejos em tantas outras coisas nesse mundo. Nas coisas criadas ao invés do Criador. Agora, quando Deus nos dá de Cristo, nos dá de si mesmo em Cristo pelo Espírito, Ele nos sacia. Ele nos satisfaz. Ele nos traz ao contentamento. E assim Ele nos liberta dessas buscas insensatas e constantes que muitas vezes caracterizam o nosso reinado. Ele nos liberta a partir do contentamento e da satisfação que Ele nos oferece em Cristo. Ele fala, tudo que você precisa está aqui. Sou eu. Agora vai, sem precisar de mais nada, e dá de você mesmo. Na verdade, dá da minha vida que agora habita em você e transborda em você e flui em você como um rio. Dá para os outros. Espalha, transborda.
Que nem na criação, lembra? Transborda para o seu marido, transborda para a sua esposa do amor que te inunda em Cristo. O amor de Deus em Jesus nos liberta do amor próprio para o amor a Deus e ao próximo. É assim que os nossos casamentos são redimidos. É assim que o maior problema dos nossos casamentos é resolvido. É assim que os nossos corações são redirecionados de fora para cá, do outro para mim, de mim para Deus e para o próximo. E os nossos casamentos, então, em Cristo, ganham nova força adoradora. A gente leu aqui no começo do nosso encontro a passagem de Hebreus 4, versículos 4 a 16. Eu queria olhar com vocês para essa passagem rapidamente. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você lê esse texto e fala, tá bom, Jesus é o meu representante, ele é o meu sumo sacerdote, ele é o pioneiro, aquele que foi à frente. E ainda assim ele se compadece de mim, ele entende as minhas fraquezas, ele entende as minhas tentações por aquilo que ele mesmo passou. Mas ele nunca teve o meu marido. Se ele tivesse tido um marido como eu, ou uma esposa como a minha, querido, se de maneira mais básica, de maneira mais fundamental, as nossas tentações têm a ver com a nossa retenção do eu. Jesus foi levado aos limites e ele deu de si por completo, até a morte de cruz. Ele passou por isso. Ele se deu por aqueles que não o queriam. Ele morreu por aqueles que eram seus inimigos, a fim de transformar essas inimizades em amizades, a fim de transformar corações, a fim de satisfazer desejos, os desejos mais profundos da nossa alma. E ao fazer isso, ele nos possibilita, então, olha o que o versículo 16 diz, ele nos possibilita a aproximação do trono da graça. Eu amo essa expressão. Porque essa expressão aponta para a realeza do Deus de quem nós nos aproximamos. Do Deus que tem todos os recursos para nos auxiliar, para nos acudir nas necessidades, inclusive, dos nossos casamentos. Mas é a realeza dele, é o trono. É o trono. Mas é um trono caracterizado pela graça. É um trono que nós não merecemos nos aproximar. Mas por graça, por misericórdia, por causa daquilo que Cristo cumpriu no nosso lugar, nós podemos adentrar confiadamente nesse espaço e orar em nome de Jesus, clamar, pedindo, edifica a casa. Porque se o Senhor não edificar, a gente vai trabalhar em vão. Constrói o meu casamento, Deus. Dá mais graça, porque eu não tenho graça para estender. Faz fluir em mim o seu amor, porque eu não tenho amor de mim mesmo para dar. Se depender de mim, é tudo de mim, por mim e para mim.
Quando a gente chega a esse trono da graça, a gente pode encontrar graça, que nos auxilia, que nos acode, que nos ajuda no momento da necessidade. Não é qualquer pedido para gastar nos nossos próprios prazeres, é para necessidade real. E a necessidade real é de um coração que dia a dia é transformado mais e mais à imagem de Cristo, com vontades mais e mais alinhadas à vontade de Deus. Eu gosto muito de pensar, de ilustrar toda essa dinâmica, toda essa situação do casamento com um triângulo, né? Você tem Deus em cima, você tem marido e esposa em cada uma das pontas do triângulo abaixo, né? E você tem os lados do triângulo. E o que a gente tem é que cada vez que os cônjuges se distanciam de Deus e eles navegam os lados desse triângulo, cada vez mais eles se distanciam um do outro. Mas também, cada vez mais que eles se aproximam do trono da graça, juntos, eles se aproximam um do outro. Você quer ter um casamento mais próximo, mais íntimo, que adora mais a Deus? Aproximem-se juntos de Deus. Aproximem-se juntos do trono da graça e Ele vai despender mais graça para vocês, cada vez mais se achegarem a Ele e um do outro. Mas, à medida que Deus for ignorado, o distanciamento é o mais natural para o relacionamento conjugal. Porque os dois reizinhos, marido e esposa, vão continuar tentando se estabelecer. O contraste é dois reis que levantam a bandeira branca e falam: não precisamos reinar. Somos súditos de um mesmo rei. Vamos servir juntos ao mesmo rei. Vamos alinhar as nossas vontades não um ao outro, mas ao rei. E aí, sujeitos ao rei, vamos nos sujeitar um ao outro em amor para cumprir os propósitos desse rei, que é o nosso Deus. O ideal é que os dois estejam comprometidos com essa trajetória. Mas em alguns casos isso é difícil. Em alguns casos um dos cônjuges quer e o outro, esse negócio de Deus não é para mim. Ou às vezes até fala: não, eu quero tal, mas leva com a barriga. É aquele negócio de religião, eu vou pela minha esposa. Ou eu vou lá só porque meu marido quer. Para você que tem buscado se aproximar de Deus de maneira genuína e lida com um cônjuge que tende a ir em direção oposta, use sua influência para a santificação dele ou dela. Use o seu testemunho. Peça, clame a Deus para que o seu testemunho seja fonte de impacto para a vida dele. Em alguns momentos, talvez até destacando como a tirania do coração leva ao desastre. E lembre-se que a sua aliança maior é com Deus, fiel e amoroso, sempre para com você. É Ele quem te sustenta. E viva para Ele. Nós precisamos nos dedicar aos nossos casamentos, sim. Nós precisamos que nossos casamentos sejam adoradores, sim. Mas mais do que isso, nós precisamos viver vidas que são adoradoras. Independentemente se o seu casamento, que depende de dois, independente do que aconteça ali, viva uma vida que é adoradora para com Deus, que é fiel e amoroso para com você. Para concluir, então, o que é a vida adoradora, se não a vida de amor a Deus e ao próximo? O que é o casamento adorador, se não o casamento que existe em amor a Deus e ao cônjuge? Queridos, o coração redimido em Cristo é aquele coração liberto da escravidão do eu, por amor ao cônjuge. E nesse caso,
Jesus, então, é o redentor do nosso casamento, na medida que ele se torna também o rei do nosso casamento. Nós precisamos de um novo rei em casa. E esse novo rei não é o marido. Não é a rainha, a nova esposa. Ou a nova rainha, a esposa. É Jesus. Os nossos casamentos serão melhores na medida que esse reinado ficar evidente. E aí nós oramos, então, venha a nós o teu reino. Venha aos nossos casamentos o teu reino. Seja feita lá em casa a sua vontade. É sobre ele. E é para a glória dele. Eu queria que vocês tomassem então um tempo agora para vocês orarem em casal. Eu queria que vocês tirassem 2 minutos e os dois orassem, marido e esposa, refletindo sobre o propósito do seu casamento, reconhecendo aonde esse problema do eu tem aparecido e correndo para o trono da graça, pedindo por perdão e por restauração, por redenção, por transformação, a fim de que os casamentos de vocês sejam cada vez mais renovados em adoração a Ele. Tome esse tempo e depois de 2 minutos eu vou encerrar com uma oração. Querido Deus, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor traga cada vez mais unidade aos nossos lares, aos nossos casamentos. Unidade essa a partir de uma humildade de coração, que vem da presença do Teu Espírito em nós. Que nós possamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sermos unidos de alma e mente. Que nos nossos casamentos nós não façamos nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade consideremos os outros, os nossos cônjuges, superiores a nós. Não tendo em vista os nossos próprios interesses, mas os deles. Pai, nos dá o modo de pensar de Cristo. Imprime nos nossos corações a humildade dele. Ele que não se considerou como igual a Deus na medida em que ele se fez homem e se esvaziou por nós, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a um de nós. Obrigado, Deus, porque ele fez isso e se humilhou até a morte de cruz, para que a vida dele em nós nos possibilitasse, nos libertasse para o amor a ti e para o amor ao próximo, inclusive para os nossos cônjuges. Nos ajuda nessa jornada. Completa a boa obra que o Senhor começou e faz sua glória resplandecer nas nossas casas. No nome de Jesus. Amém.